O que separa uma loja comum de uma loja que fatura R$ 150 mil por mês? Não é o tráfego, é simplesmente o funil de vendas. Nesse vídeo eu vou te apresentar de uma forma simples e objetiva como esse funil funciona e você já pode sair aplicando hoje para aumentar as vendas no seu e-commerce. Antes de mais nada, eu quero que você saiba, quando eu me refiro a topo de funil, eu quero dizer as pessoas que não te conhecem ainda. Quando eu me refiro a meio, são aquelas pessoas que talvez comprem os seus produtos. E quando eu me refiro ao fundo de funil, é quem quer realmente comprar o seu produto. Vamos lá. Primeiramente, no topo de funil, que é onde você recebe todo o tráfego. Aqui a gente tem o Google, então pode ser o Google Ads ou SEO, tem o Facebook, tem o Instagram, então tanto Meta Ads quanto os conteúdos orgânicos e o TikTok também, tanto a mídia paga quanto a mídia gratuita. No topo de funil, como eu já falei, a gente tem pessoas que ainda não te conhecem. Elas chegam no seu funil frias, porque elas não sabem nem do seu produto e nem quem você é. Elas são o que nós chamamos de tráfego frio. E o objetivo de um funil é tirar a pessoa de cá e levar ela para cá, onde ela vai comprar o seu produto. E quando a gente fala de funil, a gente também está lidando com níveis de consciência. Nosso objetivo em cada etapa do funil é sempre levar a pessoa para baixo e com isso a gente aumenta o nível de consciência dela em relação à nossa marca, ao nosso produto, à nossa solução. Quando você for anunciar para topo de funil, que também não é para qualquer um, já que você tem que ter um caixa maior, já que você está competindo com grandes anunciantes aí. As campanhas principais quando se trata de topo de funil são as campanhas de display e a de YouTube, respectivamente no Google Ads, e também os testes tradicionais no Meta, que é a estrutura 1xy, você testa criativo, você testa público, e aí você deixa o público mais aberto e você atinge as pessoas que estão no topo de funil. Agora, no meio de funil, que são aquelas pessoas que talvez comprem os seus produtos, pode acontecer duas coisas. Elas realmente comprem os seus produtos, ou se elas não comprarem, você vai fazer remarketing para essas pessoas. Alguns exemplos de campanhas de meio de funil são as PMax e o Shopping, catálogo no Face Ads e geração de demanda. Para a maioria dos anunciantes, vocês vão trabalhar boa parte do seu tráfego aqui. No Google, por exemplo, vocês vão anunciar produtos que talvez as pessoas tenham interesse em comprar e se elas não comprarem, você vai fazer o remarketing, que eu vou fazer um vídeo mais aprofundado sobre como criar um remarketing per seguidor. No Face a lógica é basicamente a mesma, já que catálogo é praticamente um shopping, só que você interrompe a pessoa e geração de demanda é literalmente isso que ela faz, ela gera demanda para pessoas que estão aí no meio do seu funil. E se você que não roda alguma dessas campanhas, deixa aqui no comentário que eu quero saber em qual etapa de funil vocês estão mais anunciando. E temos aqui o fundo de funil, que para quem tem pouco orçamento é o melhor lugar para começar, porque tem menos concorrência, só que óbvio menos escala, porque a tendência é que quando você vai escalar, você vai subindo aqui um pouco no funil, porque você vai ter mais caixa, mais dados, então você vai conseguir pegar as pessoas que estão no topo do funil, pessoas ali que nem sabiam da sua loja, nem sabiam o que precisavam do seu produto, ou nem conheciam ele, você vai transformar em pessoas que conhecem a sua loja, conhecem os seus produtos e que talvez comprem, e para depois elas realmente comprarem aqui no fundo de funil. Quando a gente fala de fundo de funil, são aquelas pessoas que querem comprar os seus produtos. Exemplos de campanhas de fundo de funil, se você tem pouco orçamento, por exemplo, são rede de pesquisa, shopping e, óbvio, remarketing. Só para você ter uma visão mais geral, o objetivo do funil é basicamente a gente tornar essas fases aqui menos afuniladas. Como assim? Quanto mais tráfego a gente conseguir passar do topo de funil para o meio e do meio para o fundo, melhor, porque mais conversão a gente vai ter. E isso vai muito além das campanhas, porque a gente tem várias variáveis. Por exemplo, aquela pessoa que é topo de funil, ela tem duas opções. Ou ela vai te ignorar ou ela vai interagir. Quando ela interage, ela passa a ser ali um meio de funil, porque ela já conhece minimamente você. E nesse ponto ela pode comprar de você ou ela pode não comprar de você. Se ela não comprar de você, você vai fazer remarketing, porque ela é um cliente, um potencial. Agora, se ela comprar de você, você acaba passando aqui para o próximo passo, que é o pós-venda. E aqui é o segredo de lojas que faturam mais de R$ 100 mil por mês. Porque uma coisa é você fazer 100 mil investindo 30 mil em tráfego, outra coisa é você fazer os mesmos 100 mil investindo 20 mil em tráfego. E qual que é o segredo? É você reaproveitar esse tráfego daqui. E quanto menos gargalo você tiver em cada etapa do funil, melhor, porque a perda de tráfego vai ser menor. Eu nem ia passar isso daqui não, mas como eu tenho certeza que você é alguém aí de fundo de funil, alguém que tem um nível de consciência maior, eu vou dar essa colher de chá aqui para você. Então, quando você for analisar as suas campanhas, leve em consideração as métricas, porque a gente tem métricas de topo, de meio e de fundo. Métricas de topo de funil são CPC, CPM, CTR. Métricas agora de meio de funil é ADD to Cart, Ad Payment Info. E métrica de fundo de funil, CPA
e ROAS. Se você entender que cada uma dessas métricas representa um público, digamos assim, que tem um nível de consciência diferente, porque a pessoa que clica nesse anúncio tem um nível de consciência diferente de quem compra os seus produtos. Então, se você entende isso, você consegue metrificar e identificar gargalos. E se você consegue ter essa atitude mais analítica, eu tenho certeza que você tem muito potencial aí para faturar 150 mil reais mês. Mas, como eu já falei, não acaba aqui. Porque nós temos aqui o funil pós-venda, que inclui um remarketing per seguidor, um e-mail marketing, você continuar alimentando a sua base. Porque cada vez mais, acredito que não seja novidade para você, os custos da gente fazer anúncios topo de funil estão cada vez mais caros. Cada vez mais você tem que despender de mais dinheiro, digamos assim, para as pessoas conhecerem a sua marca. Por que isso acontece? Porque cada dia que passa aparecem novos anunciantes. Então você já compete espaço com aquelas pessoas e aí você tem que ir lá e pagar mais para você aparecer. E além disso, tem diversos estudos que dizem que em média para uma pessoa comprar de você, ela tem que ter te visto ou tido pelo menos de 5 a 7 pontos de contato com a sua loja barra marca. Então é uma coisa lógica, se você precisa que essa pessoa ela te veja de 5 a 7 vezes para comprar o seu produto, só que cada vez mais tem mais anunciantes e você precisa pagar mais para aparecer para aquela pessoa, afinal o espaço ali da tela do celular dela é limitada, então não tem espaço para todo mundo, você é meio que obrigado a pagar mais para aparecer para aquela pessoa, e aí você tem que pagar mais caro para aparecer a mesma quantidade de vezes e você precisa aparecer muitas vezes, de 5 a 7 vezes, para a pessoa comprar. Então, cada vez mais a gente vai perceber que para uma boa parte das lojas, a margem no front, digamos assim, na primeira venda vai diminuir, ou até mesmo já tem gente que fica no break-even na primeira venda, não ganha dinheiro. Pode ser que tenham marcas em certos nichos que tomam prejuízo na primeira venda. E se você está achando que isso é um absurdo que eu estou falando, quando a gente vai olhar para os Big Fives, para os 5 maiores países aí, um exemplo deles é os Estados Unidos, isso já acontece demais. E o pessoal lá já tem um tempão que está fazendo o movimento de gerar renda com a base que ele já tem. Afinal, não se constrói casa em terrenos de sogra. Quando você está anunciando muito no Facebook, cheio de campanhas, aquele não é seu tráfego, você está pagando para tê-lo. Tanto que, com certeza você já viu, eu vou deixar o link aqui embaixo, que saiu uma notícia que o Face, a partir de 2026, vai começar a taxar os anunciantes. Então, olha só que beleza. E com certeza uma das melhores coisas que você pode fazer agora é aproveitar a sua base e comprar tráfego enquanto você ainda pode, digamos assim. Mas, se você já tem uma base grande e não sabe como trabalhar ela direito, deixa um like e se inscreve aqui no canal que eu vou trazer um vídeo mais aprofundado sobre e-mail marketing e remarketing nos próximos dias. Espero que eu tenha te ajudado em algum ponto. Se esse vídeo fez sentido para você, manda para algum amigo, deixa um comentário, deixa um feedback. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.